Diga, a fé não aceita limites. Já diz o ditado aí fora que quem tem limite é município. Agora, alguém na fé, ele não tem limites. Você pode crescer na fé o quanto você acreditar que você pode crescer na fé. Tudo bem? Agora, se você quer crescer na fé, você vai ser invejado. Se você quer crescer na sua vida de fé, você será invejado. Porque alguém que cresce na vida de fé se torna excepcional, extraordinário, acima da média, fora da curva. Um homem ao máximo, entende? Esse homem que se torna extraordinário será invejado. Se você não quer ser invejado, fique pequeno. Se você não quer que as pessoas te persigam com inveja, com falácia, fique pequeno, porque gente pequena não incomoda ninguém. E você pode escolher hoje se tornar cada vez menor. Está tudo certo, é uma escolha sua. Agora, os seus resultados dependem das suas escolhas. E para que você se torne quem Deus te chamou para ser, você precisa, como o texto de Romanos 12:2 diz, de uma mudança de mentalidade. Se toda a miséria não sair de dentro de você, você vai ficar estagnado. Agora, a vida de um crente, ela nunca fica estagnada. Ela sempre cresce ou desce. Você cresce ou você diminui, você nunca vai ficar estagnado. Porque o crente que não está fazendo nada com a palavra, o diabo está fazendo alguma coisa com ele. Eu vou repetir para você gravar isso. O crente que não está fazendo nada com a palavra, não está crescendo com a palavra, o crente que não está fazendo nada com a palavra que recebe, o diabo está fazendo alguma coisa com ele. Eu vou falar de novo para você entender. O crente que não está fazendo nada com a palavra, o diabo está fazendo alguma coisa com ele. Um crente cheio da palavra, um crente tomado pela palavra, praticante da palavra, não somente ouvinte. O texto de Tiago diz, para você não se tornar somente ouvinte negligente. A Bíblia diz que você tem que ser operoso praticante, operoso praticante, operoso praticante. Ouvintes da palavra não mudam de vida. Você que senta na igreja todo domingo e às vezes até nas quartas-feiras, e talvez é até aluno da escola, mas só ouve a palavra, você não vai ter resultado com a palavra. E deixa eu te falar uma coisa, não se engane. Porque o mundo também transmite uma paz. Mas essa paz não é um sinal de aprovação, de que Deus está te dando paz. Porque a paz do Senhor, ela é diferente da paz do mundo. Tudo bem? Eu vou ler primeiro Tiago 1:22 e depois eu volto para cá onde eu estou apontando isso sobre a paz. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, diz o texto que, enganando-vos a vós mesmos. Ele está falando que se você só ouve a palavra, você se engana. E tem um monte de crente se enganando, porque só ouve a palavra e está esperando Deus fazer alguma coisa por ele. Enquanto Deus está esperando você fazer alguma coisa com a palavra. Podia parar por aqui e esse seria o melhor sermão que você ouviu esse ano, mas ainda tem um pouco mais. O próximo versículo diz o seguinte, mais um, próximo texto. Tenta ser rapidinho comigo aí, Eliane. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Então, alguém tem espelho aqui em casa? No carro? Então você que tem espelho em casa, como é que você faz? Você se aproxima do espelho para que ele possa refletir a sua imagem e você vê como é que você está vestido, como está o seu corpo, como está o seu cabelo, como está a sua maquiagem, você mulher, como está o seu batom, como está o seu brinco, a sua joia, se a sua roupa está no perfil de uma mulher de Deus ou se está vulgar demais, porque mulheres de Deus se olham no espelho.
Porque quando a sua mente, os seus olhos reprovam, você sabe que se você está reprovando, sendo você falho, quanto mais Deus pode aprovar ou reprovar a roupa que você veste. O Espírito Santo sempre vai te comunicar, se você, mulher, está expondo o seu corpo demais, ou se você simplesmente está se vestindo bem. Se vestir bem é uma forma que as pessoas olham para você e vê uma bela roupa, independente do seu corpo. E a bela roupa não é uma roupa com decote vulgar. Você não é do mundo, você é uma mulher de Deus. Mulher de Deus e homem de Deus se veste corretamente. Diga para quem está do seu lado: você entrou aqui? Diga: você entrou aqui? Responda para ele: sim ou não. Agora diga para ele: se a sua resposta é sim, você não escolhe o que ouve. Se queremos um nível maior da presença de Deus e um avivamento tocando a nossa igreja, nós precisamos aprender a atrair a presença de Deus, até mesmo com a forma que nos vestimos, do jeito que nos comportamos debaixo de lideranças, como nos comportamos no nosso trabalho. Quer atrair a presença de Deus? Como você se comporta com a vida de fidelidade em dízimos e ofertas? Eu quero atrair o avivamento. Como você se comporta diante da sua mulher, dos seus filhos? Como você se comporta quando ninguém está te olhando? Como você se comporta dirigindo? Então ele diz: se alguém ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. O que acontece quando você olha no espelho? Você fica com aquela imagem do espelho o tempo todo na cabeça? Não fica. Você vai fazer inúmeras coisas. Alguns fazem mais de 100 coisas no dia. Atendem mais de 40, 50 pessoas no dia. Outros fazem um pouco menos, outros mais. Você faz muita coisa, e fazendo muita coisa, você ocupa a sua mente e o seu dia com tantas outras coisas, além de lembrar da imagem do seu rosto, da sua roupa, do seu corpo, de como você saiu de casa. Talvez você se lembra da roupa que saiu de casa, quando passar diante de um espelho de novo, de um carro de novo, do vidro de uma loja de novo, e aquilo sem querer refletir você, e você olhar: nossa, ficou legal essa roupa. Sim, você vai lembrar de novo de como você estava, mas você não mantém a imagem o tempo todo na tua mente, na tua cabeça. Então você viu, mas você saiu. Muitas pessoas sentam na igreja e olham para a igreja, para o púlpito, para a pregação de hoje à noite como um espelho, e desce a escada e nem lembra mais do que foi pregado. Não, você não será vítima de um avivamento, nem alvo de um avivamento, muito menos alvo e vítima de um preenchimento total da plenitude da glória de Deus, da presença do Espírito Santo, ao ponto de você transbordar e ir muito além de rir e cair no chão. Você me ama ainda? Eu posso continuar? Eu vou continuar. Então ele diz: se você é ouvinte da palavra e não praticante, você é como alguém que contempla num espelho o seu rosto natural. Mais um versículo. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. E você sabe que a palavra de Deus tem a sua aparência perfeita? Você não entendeu isso? A palavra de Deus, ela tem a sua aparência perfeita, assim como você é, assim como Deus te fez, é o que a palavra, meu Deus, a palavra de Deus sim, é o espelho que você precisa olhar e se enxergar. O que ela diz é exatamente o que você é. Ela diz que você é enfermo, ou ela diz que você é curado? Ela diz que você é pobre, miserável, ela diz que você é próspero? Ela diz que você é perdido, condenado ao inferno, ela diz que você é salvo? O que a palavra diz ao seu respeito? É isso que você deve levar todos os dias. Ela diz que você é próspero, ela diz que você é curado, ela diz que você é salvo pelo sangue. Aleluia. Pois assim mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Próximo. Mas aquele, eu quero ler junto com você. Vamos criar ousadia, porque você não tem espírito de medo. 1, 2, 3 e já, vamos. Mas aquele que considera
Lei então essa lei que ele está falando, porque esse texto está no Velho ou no Novo Testamento? Então ainda existem leis espirituais que governam nossa vida, irmão. E ele diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, diga, a lei perfeita é Cristo. Uau! A lei perfeita é a graça, diga, a lei perfeita é Cristo. Vamos, diga, a lei perfeita é Cristo, a lei perfeita é a graça de Cristo. Então ele diz, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Então as leis de Deus, elas te dão a liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade para não pecar, a liberdade do pecado. Você é livre do pecado, livre da condenação, livre do inferno. É essa liberdade, não é libertinagem. Essa lei que nós estamos se referindo, é a lei que te mostra, que reflete quem você é em Cristo. Olha, você era doente, agora você vive como curado. Você era enfermo, agora você vive sarado. Você era acabado, no sentido de destruído, destituído da glória de Deus. Agora você é sozado, salvo, preservado, liberto, prosperado, entende? Ela mostra quem você é. O que isso quer dizer? Que quando você olha para quem você é, você não vai negociar com a pobreza que o mundo tem. Quando você decide não andar em pecado, você está decidindo a não andar tão pobre quanto o mundo. Porque o mundo é pobre, por mais que ele aparenta ter uma paz, essa paz que o mundo dá, Jesus disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não é a paz que o mundo pode te dar. Quando ele diz isso, ele está dizendo que o mundo dá uma paz. Então as pessoas que não têm Deus e trabalham para ter dinheiro, elas acreditam que o dinheiro vai trazer uma paz. Essa paz é uma paz que não é a paz de Cristo. A paz de Cristo, a Bíblia diz que ela excede todo o mundo, todo o entendimento. Oh, meu irmão, isso é rema, cara. Ela supera. A paz que excede, ultrapassa todo entendimento. Não tem nada a ver a paz que o dinheiro dá. Por exemplo, estou em guerra financeira, chega muito dinheiro na sua mão. Você tem paz naquela área financeira, mas essa é a paz de Cristo? Não, essa não é a paz de Cristo. A paz de Cristo, com ou sem dinheiro, você tem. Porque o dinheiro é só um detalhe para quem entendeu, renovou a mente e entendeu prosperidade bíblica. A paz, meu Deus, a paz que o mundo pode te dar, ela é passageira, ela é momentânea, ela começa aqui e acaba aqui, ela não pode ultrapassar uma doença. A paz que o mundo te deu, ela não pode ultrapassar, seja lá qual for o obstáculo que a vida pode te dar. A paz que o mundo te dá não derruba um gigante. Agora a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo, a paz do Espírito Santo, a paz de Deus. Quando você diz a paz do Senhor, irmão, você está falando da paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Essa paz, mesmo que um dia a doença bata na porta, você tem a paz de Cristo. E tendo a paz de Cristo, você consegue se concentrar com seus pensamentos e emoções na palavra para vencer aquela doença, vencer aquela enfermidade, vencer aquela falta, vencer aquele desemprego, vencer a crise, vencer uma pandemia. Você vence tudo quando se tem a paz de Cristo. Essa paz de Cristo não se recebe como o mundo dá ou recebe, se recebe pela fé em Cristo. Então repete para o irmão do lado e diga, hoje quem prega para você sou eu. Diga para ele assim, não se conforme. Vamos, diga, não se conforme. Diga, a paz do mundo é pouco demais. Diga, existe uma paz que excede todo entendimento. Agora, como é que nós vamos acessar essa paz quando nós temos o entendimento do que é viver a vida da fé? Como é que eu vou acessar essa paz? Olhe para mim. Quando nós temos entendimento do que é viver essa vida da fé. Eu vou repetir de novo. Quando você acessa a paz que excede todo entendimento, é porque você está entendendo o viver pela fé. Porque a paz que excede todo entendimento, a paz do mundo é assim: você tem um problema em uma área e você tem a solução para aquele problema em uma área. Você tem uma paz momentânea porque você solucionou com as suas habilidades de gestão, seja lá qual for, por exemplo na área financeira.
Você tem uma dor de cabeça constante, vai para a farmácia, compra dipirona, ou seja, com medicamento. Por um momento você tem paz daquela dor, sabe? Você está sossegado. Mas ela não é eterna e permanente. Agora, a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz que excede, ultrapassa o entendimento, pode ser que apareça um tipo de dor, ou problema, ou obstáculo inesperado, porque a vida apresenta para você algumas curvas inesperadas, mas você faz a curva ficar reta. A pista vem meia torta, você faz a pista endireitar. O voo parece que não sai do chão, mas você consegue pegar velocidade. Porque quando você tem a paz de Cristo, você não vive mais segundo os seus sentidos. Você não vive mais pelo que você está vendo. Você não vive mais pelo que você está ouvindo. Você não vive mais pelo que você está sentindo. Você não vive baseado na má notícia, baseado no que o jornal diz, que a economia diz, que os números diz. Você vive baseado na fé. E a fé, uma vez que você a possui, você consegue ter paz em meio à crise. Porque entre você e a crise está Cristo, a palavra. Diga, Deus é bom. Aleluia. 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 Então diga, eu sou inconformado. Aleluia. E um dos maiores perigos que a vida pode te apresentar, e você pode se associar com esse perigo, viver nesse perigo e achar que é normal, é normalizar situações que Deus não permite ser normal na sua vida. Por exemplo, alguém viver enfermo, viver doente, exemplo, e entender que essa é a vontade de Deus para ele, que Deus está provando ele, e ainda dizer, se Deus quiser, Ele vai me curar. Sabe, essas falas, esses jargões, essas coisas não tem nada a ver com a palavra. Uma vez que a tua mente não é renovada, como eu li o primeiro texto, uma vez que a tua mente não é bombardeada com a palavra, você fica com pensamentos mundanos ou religiosos. Duas coisas mata a fé de um homem: é quando pensamento mundano entra na cabeça dele, ou pensamentos religiosos entram na cabeça dele. O pior ainda é o religioso, porque ele parece ser de Deus, e aí você não quer enxergar o que realmente é de Deus. A religião diz que Deus mata, Deus põe doença, Deus enferma as pessoas, Deus prova tirando. Sabe, a religião, ela limita Deus num caráter que não é dele. E nós como igreja precisamos sempre estudar a respeito do caráter de Deus, para você entender o que Deus faz e o que Deus não faz. Deus não faz nada que fere a sua palavra. A Bíblia diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce lá do alto do Pai das luzes, na qual não há sombra de variação ou mudança. Isso quer dizer que toda boa dádiva, tudo que é bom vem de Deus. O contrário disso é verdade, tudo que não presta vem do diabo. Quem rouba não é Deus, quem põe enfermidade não é Deus. Existem duas coisas que podem colocar enfermidade no corpo de um homem. Primeiro, a falta de cuidado com o seu corpo, a falta de cuidado com a sua alimentação, a falta de cuidado de não fazer as suas atividades físicas necessárias, que o seu corpo como máquina precisa se movimentar. Então você se cuida, você se alimenta. E a segunda coisa é o próprio diabo, que pega estas brechas para entrar como autor da enfermidade, dono da enfermidade. É ele que tem doença, ele que tem morte. Ah, mas e o problema financeiro? Também é, pela falta de inteligência emocional a respeito de dinheiro, por não saber fazer uma gestão financeira. E nós não culpamos as pessoas, nós tentamos motivá-las a estudar, independente do seu limite financeiro, independente, sabe, de como você foi construído para a vida econômica, independente da família que você teve, do lar que você nasceu, das condições econômicas na qual você veio. Todos dentro da sua condição têm condições, ainda mais com a tecnologia de hoje, com o YouTube, vídeos gratuitos e outras coisas. Nem sempre uma faculdade resolve, de estudar sobre finanças para que você trate bem o dinheiro, porque se você não tratar bem o dinheiro, não respeitá-lo no bom sentido, ele vai punir você. E aí você vai dizer que muitas vezes isso que está acontecendo é Deus provando, é Deus tirando, porque Deus é contra o dinheiro, ou é o diabo tocando. Não, o diabo não vai tocar onde não há brecha. Ele pode tentar, mas se a palavra está lá, o Espírito Santo e a palavra rebate. Agora, se você não cuida bem das finanças, não entende nada sobre dinheiro, vive fazendo aventura, desafiando o dinheiro, você está pondo a sua vida financeira a risco.
E aí as dificuldades vêm, a pressão vem, você perde paz naquela área, e se você não entender sobre a fé e sobre a paz que excede todo entendimento, você vai ficar perturbado naquela área. E perturbado naquela área, sendo um filho de Deus, é um pecado contra Deus e contra a sua palavra. Porque nós não nascemos para ficar preocupados, ansiosos e perturbados com nada. E nem tomando remédio à toa. Nós nascemos para ter saúde plena e divina. E isso depende do cuidado que você toma com o seu corpo e da fé que você usa sobre o seu corpo. Saúde financeira, plena, abundância. Isso depende do cuidado que você toma com o seu dinheiro e da fé que você usa para prosperar o seu dinheiro. Diga amém. Aleluia. Diga: Deus não me deu espírito de medo. Então qual é o maior perigo? É estar vivendo uma situação ruim e se conformar com ela. Então o que eu estou te ensinando hoje é que a fé, ela não nega fatos, os fatos existem. Mas ela também não paralisa, uma vez que ela é usada, ela não fica paralisada a um obstáculo, a uma barreira. Porque uma vez que você tem fé, todo e qualquer tipo de obstáculo, seja em qual for a área, casamento, família, dinheiro, seja o que for, você está apto a saltar. A fé sempre vai fazer você saltar o obstáculo e não ficar nele. Jesus disse: no mundo tereis aflições. A palavra tereis, ela tem a conotação de passareis. O texto original está dizendo assim: no mundo passareis por aflições. Agora, passareis em momento algum está significando ficar parado. Passareis é que vem, mas você passa por cima. Como eu sei disso? Porque o próprio Cristo que disse não ficou na morte. No terceiro dia, Ele ressuscitou, Ele tragou a morte, triunfou sobre o diabo na cruz. E se Ele fez, eu posso, porque Ele diz que eu faria coisas iguais e maiores. No seu nome. Você não foi feito para morrer no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro obstáculo. Deixa eu falar algo pela inspiração do alto que chegou aqui para mim agora. Você está a uma única ideia da sua maior riqueza. Você está em uma oportunidade única e ímpar do céu. A distância da sua grande virada de chave financeira está em uma única ideia. Você está a uma ideia da sua grande riqueza. Eu nem sei porque eu estou dizendo isso, mas eu sei que se eu estou dizendo, eu tenho autorização de Deus para dizer. E hoje é um dia de revelações, de inspirações e de ideias de Deus. Pega isso, irmão! Não precisa outro passar para dizer a mesma coisa. Não seja teimoso. Fé não fica tentando entender, fé recebe. Fé pega, a fé pega, a fé recebe, a fé pega, a fé possui, a fé crê, a fé dança, a fé comemora, a fé recebe, você se comporta pela fé como alguém que já tem. Se você já tem, você tem que se comportar como alguém que já tem. Marcos 11:23 diz: se disser a esse monte, fale às montanhas, irmão, e se comporte como alguém, não que vai escalar, mas que já escalou, que já subiu. Aliás, você já viu do outro lado, porque pela fé você pode enxergar além das torres de pedra que possam aparecer diante dos seus olhos. Você não vive pelo natural, irmão. Você não veio para uma igreja de covardes. Você está congregando em uma igreja diferente, que vai ensinar a palavra de Deus genuína a você. Qual método o Senhor ensina? Alguém já me perguntou. Eu ensino a fé, irmão. Eu ensino a fé. Eu nasci para ensinar a fé ao povo de Deus. A Bíblia diz: todavia o meu justo viverá da sua fé. Ou você aprende a andar em fé, ou a sua vida não vai andar. Viva da fé. Viva pela fé. Aleluia. Aleluia. Eu vou voltar a pregar. Não se conforme, porque a fé não aceita limites.
E se você por esses dias tem aceitado os limites da sua vida, Deus está te chamando para algo mais profundo. Sabe, o maior erro que o homem comete é quando ele quer prosperar financeiramente, para que ele tenha paz e a família tenha paz. Isso é o resultado de quem prospera verdadeiramente. Agora, você não busca prosperidade bíblica para que a sua família somente, para que a sua casa tenha paz. Você busca prosperidade bíblica porque você sabe que o nosso Senhor está à porta. Então, o seu dinheiro vai abençoar e financiar o reino de Deus. E automaticamente, quem busca o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Prosperidade, abundância, finanças, saúde divina é uma consequência de quem entende a fé. Aleluia. Diga: eu honro essa palavra. Será? Agora, como que um homem de Deus, ele cresce, ele avança, ele prospera? Josué capítulo 1, versículo 5 diz assim e 6, vamos ler. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Mais um versículo diz: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Josué está diante da sua maior oportunidade. Agora olha de novo para quem está do lado e diga: eu que vou pregar para você hoje. Diga para ele assim: recebe mais uma. Diga alto, diga: recebe mais uma. Josué aprendeu bem, assistiu milagres, participou de milagres, serviu muito bem. E Deus disse para ele: chegou a sua vez, eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, mas tem um detalhe: seja forte, seja corajoso, porque eu estou te levantando como líder. Agora vem a revelação. Diga para o irmão assim: eu vou te dar uma revelação. Diga: aprenda isso. Você só pode ser feito um grande líder depois de trilhar o caminho do serviço. É forte isso. É forte isso. Vamos entender melhor. Êxodo 17:8. Abra comigo. Estou chamando logo o versículo, não tenho o hábito de fazer isso, eu espero todos abrirem, mas são muitos textos hoje. Êxodo 17:8, vou ler até o 13. Então veja aqui o que acontece com esse homem chamado Josué. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, mais um. Com isso ordenou Moisés a quem? Vem para mim, olha para mim, olha para mim, todos. Você nunca vai se tornar um grande líder sem ser mandado antes. Eu sei que isso não serve para todas as pessoas, porque não são todas as pessoas que querem servir até que Deus possa usá-la. Elas, por terem dons e talentos, elas colocam às vezes a carroça na frente dos bois, e elas querem fazer a obra de Deus com os talentos e com os dons. Só que ela esquece que o que amola as habilidades espirituais é o coração de servo. E o coração de servo, ele não tem prazer em aparecer e liderar, ele tem prazer em servir, ainda que o serviço seja uma mera liderança. Porque a liderança não é o seu alvo. O seu alvo é estar no centro da vontade de Deus. Mas quando você tem muita dificuldade para se sujeitar a pessoas, a departamentos, a estilo de pessoas,
a líder A, a líder B, a diácono B, a líder da música A, líder da música B, porque você fica fazendo aquela diferença, ele é assim, ela é assado, tem dificuldade para se sujeitar ao CEO da empresa, ao encarregado, ao líder, ao dono da loja, ao dono do negócio, muitas vezes a um cliente, você tem dificuldade de baixar um pouco a cabeça e servir, sabe? Essa dificuldade vai fazer com que você leve isso para o chamado. E o que você vai colher no chamado, mesmo que o dom te leve a um sucesso aparentemente brilhante, bonito, pessoas rebeldes vindo debaixo da tua liderança. Por quê? Porque automaticamente aterra a oportunidade que você tinha para servir pessoas diferentes. Porque líder, aprenda uma coisa, você não escolhe. Deus coloca a ferramenta, a chave que precisa certinha para a cabeça do seu parafuso. Só que a gente fica ali, Philips, né? E fica querendo a chave de boca. Só que a chave de boca não é para a cabeça dele. Aí ele fica pulando, mudando de igreja e vai. E não entende que a chave para apertar a cabeça do Silas chama-se Douglas. Foi eu que Deus colocou na vida dele. A chave para apertar a cabecinha do Natan, da Rebeca, chama-se Silas. Foi Silas que Deus colocou nessa família para cuidar deles. A chave que Deus colocou para apertar os parafusos é exatamente a que está sobre você. E o que importa aqui é se você passa ou não pelo processo. Agora, você pode, por ter o livre-arbítrio, escolher não passar. E por escolher não passar, está tudo certo. Seu chamado vai acontecendo. Mas quem sabe ele não só está acontecendo por causa da misericórdia de Deus e não da aprovação. Porque nem sempre, onde a misericórdia opera, Deus está aprovando. Eu te mostro na Bíblia lugares que a misericórdia operou e Deus reprovava. Deus não aprovou os adultérios dos homens de Deus. Deus não aprovou a falta de fé de muitos homens de Deus. Moisés podia cair duro quando fez algo que Deus não mandou, mas a misericórdia alcançou Moisés, e ele ainda cumpriu mais uma parte do chamado. Sofreu colheitas e consequências da sua má escolha, mas não morreu imediatamente. Porque a misericórdia, como um pavio estendido, ela ficou. Agora, Deus não estava aprovando a atitude de Moisés, mas a misericórdia veio. E muitos chamados estão acontecendo e você vê brilhando, a igreja lotada, e sabe, tudo aquela coisa acontecendo, e você está dizendo assim: não, aquela pessoa ali está na presença de Deus, ela está na unção de Deus. Será? Talvez seja só a misericórdia de Deus operando, e não mais a unção, não mais a graça, não mais a operação dos dons e do Espírito, na sua totalidade. O homem, ele não precisa ser aprovado pelos outros homens, mesmo que haja um momento onde ele recebe graça de pessoas. Ele precisa ser aprovado diante de Deus, ele precisa estar no centro da vontade de Deus. Eu sei que em relação à vida pecaminosa e à vida de santidade, Cristo já nos aprovou, está tudo certo. Mas há um procedimento para quem confessa Cristo que você tem que ter nessa terra. Quando Deus disse, lá no início de tudo, a Caim e Abel, quando eles decidiram levar as suas ofertas, a forma que fizeram, enfim, Deus diz a um deles: se procederes bem, não é certo que serias aceito. Isso quer dizer que o procedimento faz com que você seja ou não aceito. Se procederes bem. Não temos o direito de ferir a graça, não é porque ela veio de graça que eu vivo de qualquer forma. A graça nunca foi liberalidade para pecar, para viver de qualquer forma. A graça nunca vai apoiar uma vida de pecado. E não existe graça que iniba o juízo. Exemplo. Posso entrar mais um pouco? Você me autoriza? A Bíblia diz em Atos que um casal chegou diante de Pedro para apresentar a sua oferta. E eles tinham vendido a propriedade. E se a propriedade era deles, quando Ananias e Safira chegam diante de Pedro, eles têm o direito de dar ou de não dar. Eles poderiam nem ir lá se quisessem, é deles. Mas eles venderam e quiseram fazer uma oferta. E quando foram fazer essa oferta, eles se comportaram de qual forma? De que jeito?
omitindo ou não dizendo a realidade perante o homem de Deus. Só que aquele homem de Deus estava com a unção e com os dons. Veja, Pedro não era amigo do dono do cartório daquela época. Pedro não era corretor de imóveis para saber por quanto a propriedade foi vendida, e nem amigo de quem fazia as vendas, e nem do comprador da propriedade, e muito menos nos dias de hoje, se fosse nos dias de hoje, amigo do banco ou do gerente daquela conta para saber quanto entrou. Mas Pedro tinha o dom de Deus. E ali opera o que nós chamamos dos dons de revelação, que está em 1 Coríntios. A Bíblia diz sobre os dons, a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A Bíblia diz: a uns foi dado a palavra da sabedoria, a outros foi dado a palavra do conhecimento, a outros foi dado o discernimento de espírito. O que é isso? A categoria dos dons de revelação. A palavra da sabedoria é parte do que Deus sabe, porque Deus tudo sabe. Ele revela um pedaço ao vaso, para que algo seja revelado para aquele vaso, livrando o vaso de algo que pode acontecer no futuro. A palavra da sabedoria: eu sei, eu sou o alfa, o ômega, eu Deus, no caso Deus, então eu dou ao vaso, para que o vaso seja usado com esse dom de revelação, e livre aquela pessoa, ou semeie boas novas na vida daquela pessoa, porque tanto eu posso apontar algo de ruim que possa acontecer, dando livramento, porque o dom tem um fim proveitoso, ou eu posso apontar algo de bom que possa acontecer. Então pode ser uma palavra motivadora, como pode ser uma palavra de alerta. Isso é a palavra da sabedoria, o dom da palavra da sabedoria, que não tem nada a ver com a sabedoria humana. Aí nós temos o dom da palavra do conhecimento. O que é o dom da palavra do conhecimento? Não é o dom que eu tenho isso não é dom de estudar e conhecer muito. Nossa, como aquele pastor da Fé e Graça prega bem, conhece a Bíblia, conhece versículos, ele tem o dom da palavra do conhecimento. Muito tempo eu fui enganado acreditando nisso, mas não há base bíblica para isso. Porque se fosse assim, Deus fazia acepção de pessoas. A uns ele dava um nível de conhecimento e a outros não. Conhecimento não vem por isso. Conhecimento vem pelo estudo, irmão. À medida que você estuda, você recebe conhecimento natural. Aqui não tem nada a ver com coisas naturais. Ele diz: a respeito dos dons, eu quero, irmãos, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Ele começa o capítulo no versículo 1 falando de dons. O que isso quer dizer? Que ele vai terminar falando de dons, e tudo que vier depois daquilo é dons. Dons é espiritual, não é natural. Mente, conhecimento é natural, é estudo. Então ele está falando agora aqui desse conhecimento, esse conhecimento que é dom. A palavra do conhecimento é acerca do que Deus conhece do seu presente e do seu passado, e ele revela ao vaso. Então ele se move debaixo daquele dom dizendo: eu digo que no passado muitas coisas te frustraram, porque pessoas do seu convívio, da sua história, disseram coisas ao seu respeito, e no presente ainda pensam isso ao seu respeito, dizendo que você nunca vai conseguir prosperar ou fazer acontecer o seu chamado. Como eu sei disso? Eu não sei disso, eu não convivi com as pessoas que convivem com o pastor Silas, e nem conheci ele bem lá no passado. Eu conheço ele há uma década só. Mas eu te digo, pelo Espírito Santo, que não será dessa forma, que no futuro bem próximo, as unções que você considerou e recebeu pelas imposições de mãos, ela vai se levantar em você, e você será como resposta para todos os que não acreditavam em você. E não só isso, mas será como resposta também para essa cidade. Se você considerar e voltar às boas práticas, a prática do primeiro amor, eu vou te colocar numa posição inigualável. Como Deus traz esse tipo de coisa ao vaso? Ele dá ao profeta a palavra do conhecimento, algo que aconteceu com ele e que só ele sabe que viveu. E depois eu dei uma palavra da sabedoria, que é algo que vai acontecer no futuro. São dois dons trabalhando junto. Isso não é profecia. Profecia, a Bíblia diz que edifica, exorta e consola. Está em outra categoria de dons, está nos dons vocais, porque profecia fala. Quais são os dons vocais? Falar em línguas, capacidade para interpretá-las em 1 Coríntios 12. E profecia. Quais são os dons de poder? São os dons que realizam, que fazem algo. Operação de milagres, dons de curar. E o dom da fé, que não é a fé salvífica, ali está falando de dom.
Então são 9 dons que nós dividimos para estudar, teologicamente falando, em 3 categorias: dons de revelação, dons de poder e dons vocais. Então agora Pedro está diante de 2 pessoas, de um casal, e ele nada sabe de quanto foi vendida essa propriedade, ou que eles tinham ali no seu coração. Mas de repente, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: foi por tanto que vendeste tal propriedade? Sim, foi por tanto. Então aquele homem, ele mente, e ele cai, duro, e pegam ele, acredito eu que como pegavam um esquife, hoje um caixão, mas assim como remove uma pessoa, levando ela após a morte, pelos pés e pelas mãos, ou nas costas, não sei como, mas acreditamos que pelos pés, pelo que o texto indica, e leva aquele homem morto. Deixa eu te falar uma coisa, esse texto está em Atos dos Apóstolos, acredito que no capítulo 5, se não me engano. Atos dos Apóstolos é antes da morte de Jesus, ou depois que Jesus morreu na cruz? Alô, antes ou depois? Então foi depois de Jesus morrer na cruz, e morrer para salvar a igreja, dentro da dispensação da graça, onde a lei já tinha sido cumprida por ele. Então você vê juízo de morte acontecendo no tempo da graça. O que isso quer dizer? Que não existe graça que iniba o juízo de quem brinca com a palavra de Deus, dizendo que na graça tudo pode. Isso não é doutrina da graça, isso é desgraça, que atrai jovens, atrai pessoas, porque eles sempre vão viver do mesmo jeito, vão estar na igreja, mas não terão mudança de comportamento e não santificarão sua vida. A Bíblia diz: sem santidade é impossível ver ao Senhor. Isso é no Velho, isso é no Novo Testamento. Só há uma forma de se santificar: trazer a palavra para renovar a tua mente, mudar a sua atitude, praticar a palavra na dimensão da mente e na dimensão do coração. O homem deve servir a Deus nas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Aleluia. Não obstante que Tessalonicenses diz que nós devemos apresentar o nosso corpo, alma e espírito irrepreensível diante do dia do Senhor. Então não facilite. Se os seus filhos, se sua família, se alguém, o seu ente querido, quer ir para uma igreja que pega mais leve, você diz: o quê? Eu não quero que pegue leve, porque o mundo não pega leve. O mundo esfrega doutrinas e invenções malignas o tempo todo. Mas precisa ser sério a coisa. Corrigir desde a mentirinha. Se você percebeu que seu filho falou uma coisa que não é bem assim, você vai ensiná-lo a falar a verdade. Olhar no olho dele e dizer: filho, a Bíblia diz, a Bíblia do seu Deus, que é maior do que eu para você. Porque é por Ele que eu tenho você. E Deus confiou a liderança de vocês na minha mão. Então eu, como seu pai, eu como sua mãe, estou te ensinando. As raposinhas destroem a vinha. Então não tem meia mentirinha, não tem quase mentirinha, nem da minha parte, nem da sua parte. E claro, você como pai e mãe tem que ser modelo. Filho, vai orar, mas ele vê você orando? Não. Ah, mas eu não faço para ele ver. Deveria fazer para ele ver, porque o filho vai seguir o seu exemplo. Mas eu minto para o meu cliente de vez em quando para não perder a venda. O teu filho vê isso? Você comete 2 erros. Primeiro, de mentir, porque não se mente em ocasião alguma. Mas eu vou perder a venda. Perca a venda e seja santo, salvo, irmão. Não tem mentira. Fale a verdade. Eu trabalho com moda, eu preciso mostrar o meu corpo. Ah, é? Então a moda vale mais para você do que a tua saúde espiritual? Porque a sua salvação vale mais que isso. Se a sua profissão acabar, a sua salvação não acabou. A sua vida em Deus não deve acabar. Não dá para você olhar mais no espelho, aqui dentro da Fé e Graça, e voltar a viver como você vivia. E nem viver de momentos. Você tem que viver baseado na santidade e querer Deus acima de tudo. Esse é o propósito maior da tua vida, irmão. Colocar os seus filhos nesse caminho. Eu não estou chamando para você ser um violento, um duro, um bruto. Não é isso que Deus te chamou para ser. Mas você tem que ter uma postura de líder dentro da sua casa e ser firme com os seus filhos.
Ensinar esse jovem homem, falar firme como homem, se vestir como homem. Essa jovem mulher, ser toda vaidosinha e se vestir como uma menininha, como uma mulher, falando com a delicadeza de uma mulher. Esse é o nosso papel. O mundo não pode ensinar a nossas crianças mais do que a gente. Assume o seu papel, assume o seu papel. Então, Ananias cai duro. Chega a esposa com a oportunidade. Deus é um Deus de chances. Podia condenar os dois. Então, o dom da palavra do conhecimento flui sobre a vida de Pedro. E Pedro diz: foi portanto que vendeste? Sim, foi portanto. Os mesmos que levaram o seu marido vão te levar também. Sabe, irmãos, quer assistir a vida de um pastor fracassado? É o pastor que pastoreia sem os dons. Porque a única coisa que deixa um pastor bom é os dons. Porque a igreja é do Senhor e ela precisa ser pastoreada com os dons que são do Senhor. Existem muitas coisas que eu nem sabia, mas às vezes eu olhava para alguém e dizia: tá tudo bem? E aquela pessoa, por quê? A unção e o dom fluiu sobre ela. Quer ver um pastor fraco? Os dons do Espírito não operam sobre ele. Por que não operam? Primeiro, porque não busca aquilo. Segundo, porque não paga o preço da unção. Veja, a salvação é de graça, mas a unção tem um preço. E a unção vem por renúncias, irmão. E a vida de renúncias. Quando você sabe que é renúncia, é quando o que você está fazendo te machuca. Aquilo são renúncias que fazemos em prol das vidas, das pessoas. Todos se comportam assim, mas você é o quê? Eu sou um pastor, então você já sabe que você não pode se comportar assim, porque o pastor tem que dar o exemplo. Eu sou um diácono, então você não vai andar com o nome sujo pela cidade, você não vai andar por aí se arrebentando, comprando, devendo, pedindo emprestado. Não, se você é um diácono, você tem que andar com a vida limpa. Pastor, eu cheguei assim nessa situação. Ok, corra atrás, creia em Deus e faça a coisa certa. Não cometa os mesmos erros que você cometeu para chegar nessa situação. É gostoso ser pastoreado na fé e graça, né? É gostoso. Eu sei que às vezes não é tão gostoso assim, mas eu garanto que cura. E aqueles que não querem esse tipo de vida sempre estarão pulando de um lado para o outro, procurando o que é fácil. Viver na presença de Deus, irmão, se torna cada vez mais prazeroso quando você ama dar louvores a Ele com o seu estilo de vida, tendo uma vida de louvor a Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Então Josué, em Êxodo 17, do verso 8 até o 13, vamos lá para o verso 11, mais ou menos ali, está falando sobre a luta que Josué lutou. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando porém ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Mais um versículo. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Eu sempre digo isso para a minha equipe e vou usar hoje para a igreja. Quando você entra no departamento, sai do departamento. Serve um pastor, sai. Serve uma liderança, sai. Você zera e começa tudo de novo. Por quê? Porque você não conseguiu segurar nem a mão, quanto mais colocar uma pedra. Antes da mão cansar, você nem conseguiu segurar para que a batalha daquele departamento fosse vencida. Como é que almeja outras coisas? Alô? Moisés era o responsável pela vitória. Não, ele era o maestro da grande sinfonia ou da grande orquestra de Deus. Mas era Deus que operava por meio de Moisés. Moisés precisava de apoios. As pedras foram úteis, assim como Arão e Hur foram úteis.
Todo grande líder precisa de Arão e Hur, e ele não será um grande líder sem ter Arão e Hur. Todo grande líder precisa de um Josué, mas ele também não levantará Josués se não encontrar corações de Josués, que servem sem visar o lugar do outro, que serve só porque ama servir. Diga: Josué, sua hora está chegando. Olha para quem está do lado, diga: Josué, sua hora está chegando. Agora diga para ele: você já levantou as mãos de alguém? Já colocou pedras debaixo dos braços de alguém? Agora Êxodo 17:13, olha o que diz, vamos ler junto, 1, 2, 3 e já. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Espera aí, ninguém é feito um grande líder sem lutar pelo seu líder, pelo seu povo. Que aula de Josué, hein? Olha como diz o texto, quero ler com você. Você vai ter gosto de falar essa palavra. Vamos lá, gente, vamos lá, Pedrão, vamos falar junto. 1, 2, 3 e já. Levantou-se com seu e ao monte de Deus. Levantou-se Moisés com Josué, seu. Josué foi um grande líder. Só que antes dele derrubar as muralhas de Jericó, ele serviu alguém. A maior semente para você se tornar um grande líder é ter um coração de serviço. O mundo quer deturpar isso. Mas eu já servi demais. Não existe eu já servi demais. Nós sempre estaremos servindo com os nossos dons. A vida de serviço é o maior nível de semeadura que você pode dar no reino, mais do que você dá dinheiro. Dinheiro é só dinheiro, é papel, passa e fica nessa terra. Mas a vida de serviço, ela te garante, porque a Bíblia diz que Deus galardoa você segundo as suas obras. Então você já vê que o reino de Deus, ele não é socialista e nem comunista, né? Porque ele galardoa segundo as suas obras. Cada um recebe segundo o seu trabalho. Quando você serve a Deus com os dons e talentos, com a obra de Deus, com o seu dinheiro, enviando missionário, pagando, dizimando, ajudando a igreja, contribuindo com pessoas, semeando, ajudando outros lá fora, achando outros gasofiláceos além da sua igreja, você está semeando para um reino eterno, e você será galardoado por isso. É uma promessa de Deus, e Deus não volta atrás. Segundo as suas obras. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Subindo Moisés ao monte de Deus, mais um, disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros, eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Então você percebe que tanto Josué, quanto Arão, quanto Hur, trabalhou pra caramba, para um reino, antes de querer ser rei, se é que seriam. Então Josué foi achado. E aí nós vamos para Josué capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. E aí a gente chega aqui e começa a fechar. O melhor louvor do Brasil pode subir. Amém. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Mais um versículo diz: tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que o meu servo Moisés te ordenou. Mesmo quando seu líder sai, você continua honrando a sua liderança. Nós honramos aqui nossos apóstolos, nossos pastores, nossos ministros, nossos pais na fé, nossos pais naturais. Por quê, irmãos? Porque esse sentido de honra precisa existir para o bem da humanidade. O homem tem que deixar de ser egoísta, o homem tem que deixar de pensar só nele. Servir é uma dádiva, é um presente que Deus deixou para a humanidade, e o diabo quer deturpar isso. Porque o diabo não tem servos com sentimento como temos entre Deus e nós de filhos. O diabo tem capacho, demônio, pau mandado. Nós não baseamos nossa liderança no reino das trevas, mesmo que Jesus disse que eles se organizam para agir
com crueldade. Nós baseamos a nossa vida de liderança pela inspiração de Cristo e pelo modelo de Cristo. Porque o maior no reino de Deus também serve. O próprio Jesus que foi servido pelos discípulos era aquele mesmo que não tinha problema em agachar e lavar os pés. Porque o maior serve. Hoje você está aqui sentado e eu estou passando a toalha da palavra nos seus pés. Eu já andei alguns quilômetros aqui dentro, do lado para o outro. E você está aí tranquilo, debaixo do ar-condicionado. Eu saí daquele restaurante sem comer, você talvez já comeu. Então o prazer de servir e de ver a atuação de Deus. Mas o meu líder não é como eu imaginava. Então você vai assistir ajudando ele cada vez mais se aprimorar. E onde ele é fraco, você está ali, ó, como um dos filhos de Noé, cobrindo. A nudez do pai exposta, alguém expôs e você está ali. Aqui não. Aqui não. Eu não vou expor o meu pai, o meu líder ao ridículo. Porque talvez seja só uma fraqueza e Deus me colocou aqui para isso, para colocar uma pedra debaixo do ombro dele e dizer: não tenha mais cãibra nas mãos. Muitos foram chamados somente para tirar a cãibra do braço de alguém. Eu acho que é uma noite para você refletir se temos honrado as pessoas que um dia nos ajudaram, que um dia abriram porta para você, profissional. No chamado, é um dia de honrarmos, irmãos, mas não para honrarmos hoje e esquecermos amanhã, mas para termos um estilo de vida honroso, sabe? Eu só queria pregar sobre sermos inconformados e te encher de fé. Fizemos isso no começo, mas Deus nos trouxe até aqui, porque eu pouco importo para a liturgia de um culto. Porque se na minha liturgia não tiver a plena direção e vontade do Espírito Santo, tudo que eu falo é balela. Eu me importo com o que Deus quer falar hoje. E Deus está nos chamando para um contexto de honra, de proteção. Quem honra e protege nunca estará sozinho.